Meus amados, hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições no Saltério, e o propósito desta série de exposições é mostrar à igreja que o Saltério, mais do que ser um livro de poemas separados que nos oferecem conforto nos tempos das nossas aflições e uma palavra para toda e qualquer circunstância da nossa vida, o Saltério ele foi divinamente inspirado e organizado para revelar a progressão da história da redenção, a história da salvação do povo de Israel e apontar para o fato de que ele reina, que ele está vindo e que o destino dos fiéis é a glória. Por isso hoje, nessa nossa série de exposições, nós vamos continuar, nós vamos ler nós vamos ouvir a terceira exposição no Salmo de número 1. Ô Ronaíldo, pode hoje pegar minha Bíblia, por favor, que eu abandonei ele no banco. Então, eu convido aos irmãos, obrigado, irmão. Eu convido aos irmãos que abram a palavra de Deus comigo, no livro dos Salmos, e nós vamos ler mais uma vez o Salmo de número 1. Salmo este que, como eu já mostrei em algumas outras, nas ocasiões passadas, que junto com o Salmo 2, forma a introdução a todo o livro do Saltério. Vamos ler a palavra do Senhor de forma responsiva? Eu vou começar lendo o primeiro versículo, e vocês leem o versículo seguinte, até nós terminarmos a leitura de todo este primeiro Salmo. Livro dos Salmos, livro 1, Salmo do 1 ao 41. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está a lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a malha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, a tua palavra foi lida, palavra que o Senhor nos deu. Nós acabamos de ouvir a voz de Deus falando conosco. Agora dá-nos corações prontos, dispostos, ouvidos e mentes agudas, atentos, para compreendermos o que a sua voz quer nos dizer. E ajuda-nos a abraçar essas verdades e aplicá-las à nossa vida durante essa semana. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, imaginem que vocês tenham diante de vocês dois caminhos. Um extremamente espaçoso, confortável, com um asfalto impecável, mas cuja rota você não sabe exatamente onde termina. Mas aí tem um outro caminho, um caminho estreito, pedregoso, desconfortável, mas que você sabe que te conduzirá certamente ao destino que você quer chegar. Qual caminho você escolheria? O confortável e inseguro ou desconfortável, mas seguro? Meus irmãos, há caminhos que parecem ser largos, convidativos, mas que seguramente terminam em becos sem saída. E o Salmo 1, ele coloca diante de toda a humanidade dois caminhos. Não 3, não 1000, mas apenas dois caminhos. Um leva à vida mais feliz possível e o outro ao maior sofrimento possível. E todos nós, sem exceção, estamos em um ou no outro.
Ou estamos caminhando para a vida, no caminho da vida, ou estamos no caminho da morte, caminhando para o juízo eterno. Nos últimos domingos, nós temos andado por essa estrada sagrada da bem-aventurança no Salmo. No primeiro sermão, nós aprendemos sobre o caminho da vida verdadeiramente feliz. O caminho de separação do pecado e de deleite na prática e no estudo da palavra de Deus. No segundo, nós vimos os frutos presentes, como via de regra da vida bem-aventurada. A estabilidade e a prosperidade em todas as áreas da vida. Mas o salmista, ele não terminou o seu poema. Ainda mais uma verdade que precisa ser ensinada aqui, meus irmãos. E talvez seja a mais solene e a mais gloriosa de todo este salmo. Então, concluindo esses sermões no Salmo 1, hoje nós veremos que o salmista vai nos mostrar, ele vai nos revelar o destino glorioso da vida feliz. Ele nos mostrou o caminho, ele nos mostrou o fruto, e hoje ele vai nos mostrar o destino glorioso da vida verdadeiramente feliz. Nós lemos todo o Salmo, mas hoje a nossa pregação vai se concentrar a partir do versículo 5, e eu peço para que vocês acompanhem a leitura deste versículo comigo, e diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Neste versículo, o salmista ele vai nos mostrar duas coisas, e a primeira é que a bem-aventurança, ela termina no conhecimento divino. Meus irmãos, esses versículos 5 e 6, os últimos do Salmo primeiro, aqui neles o salmista chega ao clímax da sua poesia e da sua teologia. Então, depois de nos escrever que o caminho mais feliz possível é um caminho de separação dos padrões deste mundo e deleite em praticar e estudar a palavra de Deus, de nos mostrar que o fruto presente da vida bem-aventurada, via de regra, é estabilidade e prosperidade, agora ele nos revela o destino final, ou que o destino final da vida verdadeiramente feliz termina num caminho de glória. O Salmo 1, portanto, nos ensina que a deleitosa submissão à palavra é o caminho para que nós possamos experimentar a vida mais feliz possível, agora e no porvir. Agora o versículo 5, ele começa com uma contraposição muito forte. Por isso, e esse por isso, em outras palavras, quer dizer, porque é uma resposta ou uma conclusão daquilo que ele acabou de dizer a respeito dos perversos, dos ímpios. Porque os ímpios, como palha, não têm raízes fixadas na vontade de Deus, na palavra revelada, por isso eles não vão prevalecer no juízo. E aqui, o termo hebraico para essa palavra juízo é banishpa, e ela tem um sentido forense, ela tem um sentido escatológico. O salmista está pensando no tribunal divino do último dia. Calvino ele observa o seguinte, dizendo que o salmista, ele contempla o último juízo de Deus, quando ele revelará aos olhos de todos a diferença entre os ímpios e os justos. O salmista aqui, meus irmãos, ele não está negando que, da mesma forma que ladrões se fartam e se alegram com o fruto do seu roubo, da sua injustiça, enquanto eles conseguem se manter distantes das mãos da justiça, ele não está negando que os infiéis também se divertem neste mundo, enquanto este mundo não é julgado por Deus. Contudo, o que ele revela aqui é a real situação daqueles que desprezam a palavra de Deus. Estes, na verdade, são miseráveis e não felizes. Porque em breve a suposta felicidade deles vai se converter em tormento eterno no juízo final. Meus irmãos, há o dia em que Deus irá revelar diante de todos os seres aquilo que Deus já sabe agora. O justo é aceito,
mas o ímpio será lançado nas eternas chamas da ira de Deus. O Salmo 1, portanto, meus irmãos, ele é escatológico. Ele está nos dizendo que a história de cada indivíduo e da humanidade vai terminar diante do trono de Deus. Agora, notem comigo que este contraste entre o fim do ímpio e o justo, ele se torna ainda mais intenso na segunda linha. Ele vai dizer na primeira: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e ele continua: nem os pecadores na congregação dos justos. Aqui o salmista, falando dessa congregação dos justos, ele está pensando numa santa reunião solene. No Antigo Testamento, essa palavra edá, para congregação, ela estava sempre associada ao povo reunido, ou para a adoração, ou para o julgamento de crimes. E o Salmo 1, aqui, ele tem em mente a imagem do povo de Deus reunido, congregado, para adorar ao Senhor, quando Deus irá fazer a segregação, a separação, dizendo quem são os justos e quem são os perversos que serão excluídos. Agora, meus irmãos, no tempo presente, é verdade que ainda há justos que podem estar no meio da igreja, assentados aqui nos bancos, se parecendo com os fiéis. Mas no dia final, o Senhor mesmo vai separar para sempre os ímpios dos justos. Como Charles Spurgeon disse, o ímpio hoje pode até sentar-se nos bancos das igrejas, mas ele não vai estar entre os redimidos quando os santos forem reunidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Haverá uma distinção, haverá uma separação final. Agora, voltem os olhos para mim, comigo, para o Salmo de novo, para o versículo 6. Veja como é que o salmista vai explicar a razão desta separação. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui o verbo grego usado é o verbo yadá, para conhecer. E aqui este verbo, que tem a mesma conotação no Novo Testamento, não é o simples conhecimento ou saber intelectual. Aqui é um conhecer que nasce da íntima comunhão entre as pessoas. O que o salmista está dizendo é que Deus conhece o caminho do justo da mesma maneira que Adão conheceu Eva, sua mulher. E da mesma maneira que José conheceu Maria, sua mulher, depois que ela deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. O que o salmista está dizendo é que Deus conhece eletiva, pactual e intimamente cada um dos seus, da mesma maneira que um marido e uma esposa se conhecem na intimidade pactual do casamento. É conhecimento próximo, é conhecimento profundo, é conhecimento permanente. E é este conhecimento divino, meus irmãos, que é íntimo, que é pessoal, que na verdade é o selo da aliança entre Deus e o eleito. Este conhecimento, na verdade, é o cumprimento daquilo que nós confessamos na Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 3, onde nós lemos que Deus, desde toda a eternidade, pelo sábio e santo conselho da sua vontade, determinou livre e inalteradamente tudo o que acontece. O Senhor conhece o caminho dos justos, porque Ele mesmo, Deus, antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo, traçou o caminho em que os justos andariam e de antemão escolheu quem andaria nesses caminhos. O homem é bem-aventurado quando ele é conhecido por Deus. Então a bem-aventurança, ela nasce do fato de nós sermos conhecidos por Deus.
E meus irmãos, a segunda coisa que o salmista vai nos mostrar é que a obediência por fé é a prova de que nós somos conhecidos pelo Senhor. A perseverança na fé e a obediência por causa dessa fé prova que nós somos conhecidos por Deus. Percebam, o salmista, ele não diz que o homem é bem-aventurado porque ele conhece o Senhor, mas porque ele é conhecido por Deus. Então a verdadeira bem-aventurança, meus irmãos, a vida verdadeiramente feliz, ela não está na força da nossa mão, em reter Deus, em segurar a nossa fé, mas está na mão onipotente de Deus, que segura até o fim todo aquele que Ele conhece pessoal e intimamente. Isso é bem-aventurança. O Deus que me conhece é o Deus que me retém nele até o fim. Aquele que começou a boa obra em vós quem? Nestes que pela fé são conhecidos por Deus, há de completá-la até o dia do Senhor Jesus. Não foi isso que o próprio Cristo nos ensinou e nos afirmou em João, no capítulo 10, nos versículos 14, no versículo 28, quando ele vai dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. É por isso que nós somos bem-aventurados. Não é porque nós somos capazes de segurar a Deus e dizer: eu conheço Deus. Não. É porque o Deus que nos conhece diz: ninguém jamais arrebatará você das minhas mãos. Essa é a segurança da nossa bem-aventurança. O ímpio não tem isso. Meus irmãos, e essa é a conexão com o Evangelho. Ser conhecido por Deus, esse conhecimento que se deu antes da fundação do mundo, quando em Cristo Ele nos escolheu para sermos os seus filhos, é a base da perseverança e da obediência dos santos. O justo, então, ele persevera na fé e obedece por fé, porque ele é conhecido, porque ele é amado, porque ele é guardado e protegido pelo Senhor durante todo o caminho da sua peregrinação neste mundo. Além disso, veja que o salmista não diz que o Senhor conhece apenas o justo, mas o Senhor conhece o caminho do justo. Ou seja, não apenas a pessoa, mas toda a sua jornada, as suas obras e a maneira com que o justo realiza cada uma delas. Na verdade, meus irmãos, o justo é conhecido pelo Senhor Jesus Cristo por causa das suas obras de obediência a Deus, porque ele anda no caminho estreito, porque ele faz a vontade do Pai. Não é porque ele está na igreja, não é porque ele foi batizado, não é porque ele fez uma boa profissão de fé. Crianças, não é simplesmente porque vocês nasceram no lar cristão, mas é porque, sendo conhecido por Deus, nós recebemos dele a fé que frutifica por amor ao Deus que nos conhece. Meus irmãos, o justo, ele é conhecido por perseverar na fé e por produzir os frutos de obediência à palavra de Deus. Logo, o que o salmista está nos mostrando, meus irmãos, é que o destino glorioso do justo é estar de pé no dia do juízo, com um lugar fixo na Assembleia dos Justos, sob o olhar amoroso do nosso Deus. A vida mais feliz possível termina na aprovação divina. Muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo, na alegria, no descanso do seu Senhor, que está reservado para você, desde a fundação do mundo. A vida feliz, ela não termina na morte, não. A vida feliz termina em comunhão. Ela não termina em juízo, mas em justificação. Ela não termina em separação, mas ela termina em glória.
E Arthur, é isso que vai consolar o coração da sua filha e da sua esposa. E nenhum psicólogo, e o Bernardo sabe disso, pode oferecer essa bem-aventurança aos que sofrem neste mundo. Como Agostinho nos ensinou, a verdadeira bem-aventurança é o descanso eterno na visão de Deus. O Salmo 1, ele começa com o caminho do bem-aventurado. E ele termina afirmando o glorioso destino do bem-aventurado, daquele que creu no Evangelho do Senhor Jesus e agora produz os frutos de obediência, que se afastou dos caminhos de pecado e que anda com perseverança e fé nos caminhos de Deus. Este é que estará entre aqueles que serão conhecidos por Deus no dia do juízo final. E aqui eu quero deixar uma aplicação para nós. Meus irmãos, vivam à luz da eternidade. Meus amados, se o destino do justo é permanecer de pé diante do trono de Deus, então a vida bem-aventurada, ela não é um sonho distante, antes é uma certeza fundamentada na palavra que Deus nos revela. Então isso significa que, por mais incerto que possa ser o nosso tempo presente e a vida agora, o futuro do crente em Cristo Jesus está absolutamente seguro. Você é conhecido por Deus. O seu destino é glória em Cristo Jesus. Agora, essa esperança e certeza bendita não nos é dada para nos fazer ficar relaxados, mas para nos tornarmos vigilantes. O Salmo 1, ele nos lembra que existem muitos atualmente na congregação dos santos, dos justos, acomodados nos bancos das igrejas, mas cujos pés andam em caminhos estranhos à palavra de Deus. A Escritura, ela é muito clara conosco. O crente conhecido por Deus, meus irmãos, não é aquele que participa dos cultos, mas bebe do conselho dos ímpios. Não é aquele que abre a Bíblia no domingo, mas abre o seu coração à infidelidade pactual, à avareza, abre a sua boca para a fofoca, a sua vida para o materialismo que rouba o tempo de comunhão com Deus, o tempo de comunhão com a palavra de Deus durante todo o resto da semana. O crente conhecido por Deus é aquele que anda no estreito caminho da fé e da obediência à vontade do Pai. O caminho da bem-aventurança é o caminho da palavra. E o crente é conhecido por Deus, é aquele que é moldado pelo Senhor através da sua palavra. A vida mais feliz possível é a vida de quem vive em conformidade com a voz escrita de Deus. Por isso, minhas ovelhas, meus amigos, meus irmãos, eu clamo para que vocês examinem a vida de vocês à luz da eternidade. O que as suas palavras dizem? O que vocês fazem com as promessas que vocês fizeram? A relação de vocês com Deus, com a palavra de Deus, com o pecado, o amor de vocês por Cristo e pela igreja, a noiva do Senhor Jesus, por quem Ele morreu, o uso dos seus dons, dos seus recursos, confirmam que vocês são conhecidos por Deus, ou revelam que vocês apenas estão assentados na Assembleia dos Justos? Meus amados, eu não estou falando sobre perfeição, eu estou falando sobre ser conhecido pessoalmente por Deus e de experimentar os frutos dessa comunhão pessoal com o Senhor. Os frutos no tempo presente, uma vida orientada pela palavra do Senhor, uma vida cujo destino é a glória que se aproxima em Cristo Jesus. Por isso, meus irmãos, vivam como se vocês já pudessem ver aberta
a porta da eternidade diante de vocês. Deixe que a Bíblia de fato governe a vida de cada um de vocês, e não só de palavras. Deixe que ela renove a sua mente, confronte o que vem do mundo, meditem nela com deleite diariamente. Não tratem a palavra do Senhor como um docinho ou um pirulito que de vez em quando a gente pega, se delicia e esquece em um canto. Não, se alimentem dela, sabendo que cada versículo é um passo dado e ensinado por Deus para o caminho que Ele mesmo traçou para levar cada um daqueles que nele creem à glória esperada. Muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo, no descanso, no prazer no seu Senhor. Meus irmãos, à luz da eternidade, usem os seus recursos, usem os seus dons e os seus talentos para a glória do Senhor. Usem, ensinem, meus irmãos, os filhos de vocês sobre o reino de Deus, e não sobre como ser próspero neste mundo. Não só isso. Conduza os outros, os descrentes, ao Evangelho, o caminho da eterna vida verdadeiramente feliz. Lembre-se disso. O mundo passa, os seus prazeres se evanecem, os seus caminhos terminam em morte, mas o caminho do justo, o caminho daquele que anda na estrada estreita, ainda que seja pedregoso, vai terminar no sorriso de Deus, vai terminar no descanso eterno, vai terminar na congregação dos santos. Se por um lado o Salmo 1 nos mostra que o caminho da vida, ou o destino final da vida verdadeiramente feliz é glória, por outro, o salmista não nos deixa ignorar que a perdição eterna é o fim da vida ímpia. E este é o nosso segundo ponto. A perdição eterna é o fim da vida ímpia. Olhem comigo para o versículo 6, a parte dele, onde nós lemos: mas o caminho dos ímpios perecerá. Meus irmãos, o salmista, ele encerra o seu primeiro salmo com um contraste entre dois caminhos, dois destinos. Um caminho conhecido por Deus, que termina em glória, e um outro caminho que se desfaz em juízo eterno. Agora, perceba uma coisa que é extremamente contracultural. Perceba uma coisa que é contra toda a regra de oratória. O salmo não termina com um tom de esperança e de felicidade. O salmo termina com uma severa nota e palavra de condenação. O caminho do ímpio perecerá. O verbo traduzido aqui por perecer significa ser destruído, ser arruinado, ser eliminado. E é exatamente o mesmo verbo usado para descrever a destruição de Sodoma, e tem o mesmo sentido que Jesus usou ao falar do inferno em Mateus 7,13, e do juízo final proclamado em Mateus 7, ou Mateus 25, ali no versículo 46, onde o Senhor Jesus Cristo diz que os malditos irão para o castigo eterno. Percebam que o que o salmista está nos dizendo não é algo a respeito de um infortúnio, um desconforto temporário, mas é de perdição eterna. Meus irmãos, ouçam isso com atenção. Perdição é o destino dos ímpios. Perdição é o seu destino, se você é um ímpio. Agora, quem são os ímpios? Quem a Bíblia chama de ímpio? O termo hebraico para ímpio, ele descreve todas as pessoas que vivem sem o temor do Senhor. Ele não descreve apenas o criminoso, o adúltero, os Hitlers da vida, não.
Mas ele descreve toda pessoa que rejeita a estrada estreita da obediência e da conformidade com a palavra do Senhor. No Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo descreve o ímpio como aquele que pratica a iniquidade. Nós temos esse texto na nossa liturgia. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A palavra iniquidade, ela vem do grego anomos, que significa viver sem lei. Alguém que segue o seu caminho e ignora em termos práticos. Ainda que com os lábios ele diga, não, eu creio em Deus, mas em termos práticos ele nega a vontade de Deus revelada na palavra dele. Esse é o ímpio que irá perecer. O ímpio, meus irmãos, é aquele que, embora talvez seja um excelente trabalhador, um marido e uma esposa fiel, um pai e uma mãe presentes, talvez seja aquela pessoa extremamente educada, erudito, um religioso irrepreensível, mas vive como se a palavra de Deus fosse irrelevante. Ele nunca tem tempo para ela. Ele nunca tem deleite, prazer nela. Esse é o ímpio. Ele anda, ele se detém, ele se assenta no conselho e nos padrões deste mundo. Esse é o ímpio que vai perecer. Em suma, o ímpio é toda pessoa que escolhe ser a sua própria lei, o seu próprio caminho. Calvino explica isso dizendo que ímpio é o nome de todos os que, desprezando a palavra de Deus, seguem o curso da sua própria vontade. O salmista, então, aqui, ele não está falando para nós apenas dos bandidos, dos que praticam aqueles crimes que a sociedade condena, mas ele está falando de qualquer coração, mesmo o coração daqueles que estão sentados no banco da igreja, mas que seguem a voz dos seus próprios desejos, que seguem a voz da sua vontade, da sua preferência, e não a voz do pastor escrita na palavra. O caminho dos ímpios é o caminho da independência espiritual. É o caminho daquele que ouve a voz do Senhor e quando a voz do Senhor o ofende ou confronta os seus padrões morais, ele diz, eu não concordo, e se recusa a trilhar a vontade de Deus escrita na palavra. Meus irmãos, Jesus, ecoando o Salmo de número 1, ele alertou os seus discípulos sobre os riscos da independência espiritual, de seguir o seu próprio caminho. No Salmo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 13, ele vai dizer o que nós lemos aqui no princípio: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Salmo 1. E são muitos os que entram por ela. E sabe qual é a interpretação comum deste salmo? Que tem aqueles que creem em Jesus e estão no caminho estreito, mas aqueles que não creem em Jesus estão no caminho largo da perdição. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está falando isso aqui para ímpios, ou pessoas que se considerassem ímpios. Jesus está falando isso aqui para aqueles que chamavam Ele de Senhor. Essa aqui é uma advertência para a igreja, não é para o mundo. É por isso que nós devemos examinar em qual caminho nós estamos andando. Qual é a porta da nossa vida? O inferno, meus irmãos, ele não é um mito medieval, mas é uma realidade espiritual. É o fruto da justiça de um Deus bondoso, santo, justo. É uma verdade ensinada pelo Senhor no Antigo e no Novo Testamento. Agora, vocês sabem quem é a pessoa em toda a Bíblia que mais falou sobre o inferno? Não foram os profetas, não foram os apóstolos, foi o amável Senhor Jesus Cristo. E ele não descreveu o inferno em termos suaves. Sabe, João? Jesus Cristo descreveu o inferno como um lugar de trevas, um lugar de choro e de ranger de dentes, onde o fogo jamais se apaga,
um lago de fogo preparado para o diabo e para os seus anjos, num lugar onde o verme come a carne sem jamais morrer. E Jesus Cristo não fez isso apenas para atemorizar os seus ouvintes. Ele fez isso para adverti-los. Ele não fez isso porque os odiava, mas ele fez isso porque os amava. Esse lugar terrível, meus amados, é o destino do ímpio. É o destino de todo aquele que se recusa a ouvir a voz de Deus e segui-la conforme ensinada na palavra. Mas agora ouçam isso com atenção. Esse é o destino dos nossos filhos. Esse é o destino dos nossos amigos, dos nossos irmãos, dos nossos pais e mães, que morrerem ímpios, que morrerem separados de Deus. Por isso, falar sobre o inferno não é um ato de maldade, pelo contrário, é um ato de amor. É o gesto de quem está vendo o abismo e grita: pelo amor de Deus, não continue nesse caminho. Ele vai te conduzir à perdição eterna. Ele vai te conduzir ao inferno da justiça de Deus. Meus irmãos, o silêncio sobre o inferno, este sim, é um ato de extrema crueldade contra as pessoas. E Cristo nos amou demais, a ponto de nos advertir continuamente contra este destino. E Ele mesmo suportou o pleno inferno da justa ira de Deus para conduzir todo aquele que crê para um lugar de descanso, de gozo e de alegria. Agora, olhando de novo para o Salmo, essa parte final do versículo B, percebam que o salmista diz que o Senhor conhece o caminho dos ímpios. O caminho significa toda a vida, todos os projetos, todos os sonhos, tudo o que os ímpios fazem, que não está firmado, edificado sobre a rocha que é Jesus Cristo, que não é feito para glorificar ao Senhor, ou seja, em obediência a Ele, e que não é feito para a edificação da igreja dele, será tragado pelo fogo eterno do juízo de Deus. Meus queridos, a vida presente do ímpio é o que vai testemunhar contra ele no juízo final. Quando Jesus Cristo falou daquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, no final do Sermão do Monte, em Mateus 7, ele estava, na verdade, comentando o Salmo 1. O caminho que rejeita a palavra de Deus vai ser destruído no final pela tempestade do juízo que vem. Meus irmãos, a prosperidade presente do ímpio, a felicidade atual dele, não é outra coisa senão apenas uma casa construída na areia antes da manifestação da tempestade. Depois que ela vier, não sobra nada. Paulo também nos explica o Salmo 1, quando nós lemos 2 Tessalonicenses, capítulo 1, dos versículos 8 a 10. Ali, falando a respeito do juízo final, ele diz que Deus virá em chama de fogo, olha que coisa terrível, a descrição de como será o fim para os perversos e para os justos, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem certeza que conhece o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Tem certeza que tem obedecido este evangelho? Paulo continua: estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e será admirados em todos aqueles que creram naquele dia. Esse é o terror da perdição eterna. Está para sempre longe da benevolente face de Deus, num lugar sem qualquer luz, onde há somente trevas, choro, ranger de dentes, onde o verme não morre nunca. Agora, perceba o contraste? Enquanto o Senhor conhece o caminho do justo,
e lhes destina para a glória, para o prazer eterno. Por outro lado, o ímpio vai ouvir da boca do próprio Deus, que se encarnou, morreu e ressuscitou, e agora está em glória à direita do Pai. Eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. E lembrem-se, ele não vai estar falando isso apenas para aqueles que não creram no Evangelho. Ele vai estar falando isso para muitos que no tempo presente se assentaram na Assembleia dos Justos. Se o destino do bem-aventurado é glória, o destino do ímpio é destruição, banido da presença de Deus. E aqui é uma clara correspondência entre o Salmo 1 e o ensino do Senhor Jesus. O destino final, meus irmãos, do ímpio é o completo desenraizamento da presença de Deus. O inferno, diferente do que alguns pensam, não é um lugar onde Deus não está, ou um lugar onde Deus não existe. Pelo contrário, Deus enche todas as coisas em todos os lugares. O inferno é um lugar onde a justiça perfeita de Deus, sem qualquer misericórdia, arde pelos séculos dos séculos. É o lugar onde o homem e a mulher, o jovem e o velho, há de colher pelos séculos dos séculos o fruto da sua rebeldia. Agora, entendam isso, meus irmãos. O salmista não está escrevendo isso. O Senhor Jesus Cristo não disse o que ele disse a respeito do inferno. Os apóstolos e os profetas não nos alertaram a respeito das dores eternas do inferno por prazer, por alegria em saber que alguns vão se perder eternamente, mas por compaixão. A dura advertência que nós lemos neste salmo e nas palavras do Senhor Jesus é um convite à graça. Abandone o caminho da rebelião, o caminho que perece. Entra pelo caminho estreito que conduz à vida eterna e verdadeiramente feliz pelos séculos dos séculos. Viva e não morra. E essa porta tem um nome: Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, verdadeiramente feliz. Em Cristo, o único caminho que nós tínhamos antes, a rebelião, que nos conduzia a essa perdição, foi redimido. E agora, pela fé, meus irmãos, o caminho de morte, ele foi transformado numa ponte chamada graça. Crianças, pensando nessa imagem de juízo, pensem comigo numa noite bem escura, igual a de hoje, com tempestade em alto mar e as ondas muito bravias, soprando de um lado para o outro. Mas lá no alto do penhasco tem um pequeno farol, e dentro desse farol tem um faroleiro que mantém aceso a chama deste farol. Então, no meio daquela tempestade, ele olha para o lampião e ele percebe que só tem um resto de luz e pouquíssimo óleo para manter aquela luz acesa. Se a luz se apagar, os navios, eles vão se destruir nas rochas. As pessoas vão morrer. Então, o faroleiro ele tem duas decisões. Ou ele guarda o resto do óleo para o seu próprio conforto, ou ele ignora a si mesmo, o seu bem-estar, e mantém a luz do farol acesa. Então ele respira fundo, desiste de usufruir do benefício que era para ele, e então coloca aquele óleo para manter o farol aceso. E ao fazer isso, ele salvou muitas vidas da morte. Ele salvou muitos barcos de naufragarem para sempre. Meus irmãos, o Salmo de número 1 e tudo que a Bíblia nos diz a respeito do inferno é exatamente como esse faroleiro. Ele mantém a luz do juízo e da graça acesa. A luz acesa está visando a destruição pela frente. Mantenham a rota da luz. A luz do farol acesa no meio da escuridão mostra que nós estamos destinando ou marchando rumo à perdição eterna, se nós nos desviarmos da rota. A luz é posta para não sermos condenados. O anúncio é feito não para a nossa perdição, mas para nos conduzir à salvação, para nos levar ao porto seguro, que se chama Cristo.
a luz do mundo, o caminho que jamais perece. E por isso eu quero deixar uma aplicação final aqui para nós. Pensando nesse objetivo do anúncio da perdição. Ame os perdidos que estão ao seu redor. Alerte-os sobre a condenação que está à frente deles. Anuncie o Evangelho de Cristo. Mostre para eles que o Evangelho é o único caminho pelo qual as pessoas podem receber a vida eterna. Meus irmãos, se nós cremos que o caminho dos ímpios vai perecer e que a Bíblia é verdadeira, então guardar o silêncio a respeito do inferno e da condenação que os aguarda é um verdadeiro ato de crueldade, não de amor. O amor verdadeiro adverte, mesmo quando a verdade fere. Cristo, ele não se silenciou a respeito do inferno. Ele nos amou demais para deixar o pecador seguir tranquilo no rumo à perdição eterna. É por isso que ele ensinou, é por isso que ele advertiu, é por isso que ele afrontou os endurecidos de coração e contou parábolas sobre o fogo eterno, não apenas para atemorizar as pessoas, Filipe, mas para chamá-las ao arrependimento e à vida eterna. Meus irmãos, hoje, infelizmente, há uma multidão de crentes que tem vergonha de falar do inferno às outras pessoas, por receio, por medo de constrangê-los, ou simplesmente por acreditar que falar do inferno é falta de amor, quando na verdade o silêncio é a verdadeira falta de amor. Não advertir, meus irmãos, é deixar o barco seguir para as rochas. E saibam disso, mesmo as pessoas boas, os amigos fiéis, sabe? Os colegas gentis, os pais, e sabe Maria, até a avó idosa, juntamente com todos os supostos crentes que não conhecem e não obedecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles inevitavelmente estão no caminho largo que leva à condenação. E é por isso, meus irmãos, que nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, é por isso que nós, crentes, nós não podemos nos tornar espectadores silenciosos desse desastre. Nós fomos chamados para ser faróis, para ser luz em meio às trevas. Anunciar o juízo que pesa sobre todos os que pecaram e que não estão em Cristo é amar. Pregar o Evangelho é oferecer o escape, é resplandecer luz para os que sequer sabem que estão marchando para a perdição. Na verdade, a maior parte deles pensa que estão caminhando no caminho da vida. Nós vamos deixar isso? Permanecer em silêncio? E o que a gente faz então, pastor? Primeiro, meus irmãos, orem. Orem pelos perdidos ao seu redor. Crie uma lista de oração por essas pessoas. Quem são os da escola, do trabalho, da academia? Quem são as pessoas ao seu redor? Ore por elas, diariamente, nome por nome, perseverantemente. Em seguida, viva o Evangelho. Isso, viver o Evangelho não é pregar o Evangelho. Mas viver o Evangelho, uma vida de obediência e de deleite na palavra. Ter prazer na comunhão com os santos. Ter alegria nesta vida, segurança na nossa fé e esperança para o porvir é mostrar ao mundo a transformação poderosa que o Evangelho produziu na nossa vida. E então, terceiro, medite, estude o Evangelho. É impossível nós anunciarmos aos outros um Evangelho que nós não conhecemos. E por fim, pregue com coragem, com ousada ternura, anuncie todo o Evangelho do Senhor Jesus. Anuncie o juízo que aguarda todos os que pecaram contra Deus, mas também anuncie o amor que salva da morte eterna. Faça com que as pessoas vejam as suas próprias trevas e o quão profundas elas são. E então elas vão se alegrar profundamente quando você anunciar para elas a maravilhosa luz da graça de Deus. Não use um
o medo como um fim nele mesmo, mas como um limpa-ouvidos, para que as pessoas possam ouvir o convite de amor de Deus que os chama à vida eterna. A bem-aventurança, meus irmãos, não nos foi dada para ser escondida debaixo de uma bacia, mas ela foi nos dada para ser posta no alto de uma montanha, para brilhar e conduzir muitos a ela. É por isso que o Senhor Jesus Cristo nos ordena, ou nos ensina: vós sois a luz do mundo. Então nós somos chamados a anunciar essa luz a todas as pessoas para que elas vejam. Nós somos chamados a deixar de lado o medo de constranger os nossos amigos, o receio de sermos rejeitados, ou de revelar a condenação que aguarda os nossos amados que partirem deste mundo longe de Cristo. Crentes, falem, para que as pessoas saibam, para que elas vejam o inferno que está diante delas. E então faça com que elas andem no destino da luz que Cristo nos aponta. A luz que nos conduz à vida eterna, para que eles não tenham que sofrer o dano da perdição. Abramos os nossos lábios, para que eles comecem a experimentar a vida mais feliz possível no tempo presente. E no porvir, eles desfrutem da glória que o Senhor nos tem prometido. E uma vez que vocês tiverem pregado com fidelidade o verdadeiro Evangelho, descansem. Porque a obra de convencer os pecadores da verdade, da justiça e do juízo não é nossa, é do Espírito Santo de Deus. O Salmo 1, ele abre a porta do saltério para nos ensinar que existem somente dois caminhos diante da humanidade. E somente um desses caminhos nos conduz à vida realmente feliz. Uma vida de santa ruptura com os padrões e com os conselhos deste mundo que conduzem à morte. Uma vida que se deleita em praticar e estudar a palavra do Senhor. Um caminho que produz, já no tempo presente, via de regra, estabilidade e prosperidade em todos os aspectos da vida dos crentes. Quem está enraizado no Senhor Jesus Cristo, frutifica mesmo nos tempos de seca. Mas hoje nós descobrimos que o caminho da vida conduz a um destino glorioso. Ser conhecido por Deus em comunhão eterna diante da face do nosso Redentor. O justo, ele é conhecido e amado pelo Senhor, enquanto os ímpios, todo aquele que não viu o seu caminho, que o conduz a Cristo, esse perecerá. Então, meus amados, no coração do Salmo 1, há um nome: Jesus Cristo, o único homem realmente justo. Ele é o bem-aventurado que nunca andou no conselho dos ímpios, que nunca se deteve no caminho dos pecadores e que jamais se assentou na roda dos escarnecedores. Ele é a árvore da vida, na qual nós somos enxertados por fé para recebermos a vida eterna. Ele é o caminho que o justo trilha, ele é a lei que o justo ama, ele é a bem-aventurança que o justo vai herdar. E porque o Senhor Jesus Cristo, ele viveu perfeitamente o Salmo por nós, todos nós que estamos enxertados nele, podemos ser chamados por Deus de bem-aventurados. Separados pela graça, sustentados pela palavra de Deus, destinados à glória eterna. Esse, meu irmão, minha irmã, é o seu destino. É o destino do justo. É o destino do bem-aventurado. Glória. Glória. Glória pelos séculos dos séculos. Portanto, se você quer viver a vida mais feliz possível, não aquela felicidade que é levada pelo vento como a palha, mas aquela que permanece pela eternidade de eternidade. Abandone definitivamente todo o caminho ímpio. Mergulhe a sua vida na palavra de Deus. Creia no Cordeiro do Senhor. Ouça e siga a voz de Jesus Cristo, o bom pastor. Meus irmãos, a estrada da bem-aventurança agora, ela não é larga. Ela não é fácil, mas ela é segura. Porque ela termina em glória.
aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, lembrem-se, Jesus, ele é o Salmo 1 encarnado. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E fora dele, tudo perece, mas nele tudo floresce para todo sempre. Então, porque o caminho da verdadeira vida feliz está em obedecer e meditar na palavra de Deus, nós devemos aprender a ter prazer em ouvir a voz do Senhor a cada dia. A voz que nos revela Cristo, a nossa maior bem-aventurança, a nossa herança no porvir, quando Ele se manifestar para estabelecer definitivamente o seu. Que Deus nos abençoe.